Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Universitária morre vítima de acidente de moto em Vila Velha. O namorado da jovem pilotava a moto que atingiu a lateral de um carro. Homem não aceita o fim do casamento e coloca fogo no corpo da ex-mulher. Os filhos do casal acompanharam o sofrimento da mãe. E mais um caso de violência doméstica. A dona de casa foi ferida pelo marido com um golpe de machado. Pai tenta estrangular os filhos, as crianças desmaiam e o homem se mata. Parentes afirmam que o servidor público sofria de depressão. Em Vitória, um advogado ameaçou se jogar de um prédio. A rua foi interditada. Polícia e Corpo de Bombeiros passaram mais de 10 horas tentando negociar com o advogado. Jovem tem o carro atingido por outro veículo e consegue gravar vídeo no capô do carro responsável pela batida. O motorista tentou fugir do local carregando a vítima presa ao veículo. O autor do acidente seria um major da Polícia Militar. E o TN mostrou a luta do seu Jaci na busca por um emprego. O porteiro fez um cartaz pedindo oportunidade para voltar ao mercado. Um mês depois, vejam a alegria do seu Jaci. Ele está trabalhando num condomínio na Serra. Essas e outras histórias que abrem a semana você acompanha aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos em 1 minuto. Uma universitária morreu num grave acidente hoje cedo na rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Ela estava de moto com o namorado, seguia para a faculdade. O jovem também se feriu e foi socorrido. Ele atingiu o carro de um motorista de aplicativo quando passava num cruzamento. De acordo com testemunhas, teria avançado o sinal vermelho. No asfalto, o corpo da jovem identificada pela polícia como Aline Prete. A universitária morreu após uma batida envolvendo esta moto e este carro. Aline estava de carona na moto que era conduzida pelo namorado dela. Igor Morozeski Machado, de 24 anos, foi socorrido após o acidente e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Um familiar de Igor relatou que ele estava a caminho do trabalho e levaria Aline para a universidade. Um trajeto feito com frequência pelo casal. O motorista saiu do bairro Aribiri e estava entrando aqui no Ibis quando foi surpreendido pelo motociclista. Segundo testemunhas, o condutor da moto avançou o sinal vermelho, atingindo em cheio o veículo do motorista de aplicativo. Ele não teve chance de evitar o acidente. Com o impacto, a Aline foi lançada da moto. Segundo testemunhas, o capacete soltou da cabeça dela, deixando a jovem desprotegida. O condutor do veículo de aplicativo conta como foi o acidente. Eu vim do bairro Aribiri, sentido Ibis. O sinal abriu, eu atravessei a pista, o rapaz veio pela Lindenberg e avançou. E bateu na lateral traseira do carro. Não teve chance de eu escapar. Foi uma coisa tão rápida que nem eu mesmo vi o acidente. Quando eu assustei, só escutei o estouro quando o pneu estourou. A tragédia aconteceu na rodovia Carlos Lindenberg, na entrada do bairro Ibis, em Vila Velha. Este comerciante da região afirma que é muito comum condutores que avançam o sinal neste trecho. Aqui diariamente está tendo esse trecho assim pela parte da manhã, avanço de sinal, não respeitar a sinalização. É muito movimento de trânsito. E outra coisa, o sol aqui atrapalha um pouco a visibilidade da pessoa. A gente lamenta, né? Mas uma vítima aqui no trânsito aqui de Vitória, assim, as pessoas às vezes não respeitam o trânsito. Como não lamentar, né? Ouvimos aí um cruzamento perigoso, mas pelo que testemunhas disseram, é um trecho onde acontecem várias situações de imprudência. Olha, é uma jovem, né, George, que teve uma vida interrompida aos 21 anos. Pois é, Ingrid, o namorado dela, o Igor Machado, continua internado. Não tivemos acesso ao estado de saúde dele. Foram 11 horas de negociação para tentar evitar o pior. O advogado teve um surto e ameaçava se jogar do 4º andar de um prédio em Vitória. A Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, uma das mais importantes do bairro Goiabeiras, teve que ser interditada por quase 11 horas. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar tentavam negociar com um homem que falava muitas frases desconexas. E a todo momento ele ameaçava se jogar da janela do 4º andar deste prédio.
Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também ficaram de prontidão no local durante todo o tempo. Foram 11 viaturas da PM, 3 do Corpo de Bombeiros, além da ambulância do SAMU. Muitos curiosos acompanhavam a movimentação que começou pouco depois das 11 da manhã. Já passa de 9 horas da noite e os 2 sentidos da avenida continuam fechados por conta do problema. Aqui atrás a gente percebe que uma viatura ainda sinaliza a interdição da via. E ali, do outro lado, está a faixa, o cordão de isolamento. Dali para frente ninguém mais tem acesso, nem os populares, nem a imprensa. Somente as autoridades de segurança que ainda continuam fazendo a negociação. Depois de muita conversa, mas ainda sem solução, o presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo compareceu no local. É que o rapaz que estava no apartamento é um advogado e ele tentaria convencê-lo a aceitar a ajuda do Corpo de Bombeiros. E quando a situação parecia resolvida... Foi bastante complicado no sentido de que ele estava um pouco perturbado, então a conversa não tinha uma certa fluidez. É uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada, tem muito conhecimento, muita capacidade intelectual, mas ele estava num momento, uma dificuldade de momento dele. Então, e por isso a negociação não fluía, a conversa, a abordagem técnica não fluía, por não haver uma linha contínua de raciocínio. O rumor de que havia uma outra pessoa ferida no apartamento circulava entre os populares, mas o Corpo de Bombeiros desmentiu essa história. O advogado mora sozinho e não havia ninguém com ele durante o surto. Não se trata de droga, não se trata de nada desse tipo. Ele é uma pessoa que passou por um momento ruim da vida. É essa a questão. Qualquer um pode passar, eu posso ter meu dia ruim, o senhor pode ter o seu dia ruim. Hoje, esse cidadão estava no dia ruim, no momento ruim, e isso trouxe para ele um certo transtorno. Ele imaginava que estava sendo perseguido, ele está nesse momento psicologicamente abalado, ele começou a ter esses surtos de perseguição, ele achava que estava sendo perseguido. Então o representante da OAB foi importante porque com a presença dele, ele teve um momento de segurança que ele abriu a porta. Então, a partir da hora que ele abriu a porta, eu pude adentrar o apartamento, daquele momento a gente já evitou que saberia que nada poderia acontecer de mal, ele tentar se precipitar para uma janela, alguma coisa assim. Então eu já tranquei as janelas, já garanti que teve uma segurança. Com isso a gente conversou mais um pouquinho, o representante da OAB também se convenceu de que ele não estava nas suas melhores condições psicológicas e a gente, como um acordo, junto com a família, todo mundo entendeu que o melhor a fazer por ele era ser levado a um hospital. Às 9h40 da noite, finalmente, o homem foi retirado do prédio e socorrido por uma ambulância do SAMU para o Hospital Estadual de Atenção Clínica. Bom, o advogado foi levado para o hospital e realmente a gente espera que ele se trate e fique bem, né, Ingrid? Com certeza. Ouvimos o tenente-coronel Ribeiro do Corpo de Bombeiros dizer que o surto aconteceu e o advogado é um homem inteligente, culto e o caso não teve ligação com drogas. Então é desejar que a família ajude e o advogado se recupere rápido. Olha, foi um transtorno durante 11 horas para moradores da região. Porque vimos que a avenida principal de Goiabeiras ficou interditada, assim como teve a grande mobilização policial, né? Do Corpo de Bombeiros, SAMU, mas olha, felizmente, no final, o advogado foi socorrido sem ferimentos. Isso aí. Tragédia na BR-101 em Iconha. Uma criança de 10 anos morreu no acidente. Ela foi identificada como Laura Guedes. O carro da família bateu numa árvore. No veículo, além de Laura, estavam o pai, a mãe e uma irmã. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A irmã de Laura segue na UTI em estado grave. Os pais tiveram fratura e também continuam internados. O corpo de Laura foi levado para o DML da cidade. Para socorrer as vítimas depois do acidente, a BR ficou interditada por mais de 1 hora. E a adolescente que matou o irmão de 6 anos a golpes de machado na cabeça foi internada no IASES de Cariacica na noite de sábado. O promotor de justiça de Cachoeiro de Itapemirim representou pela internação dela e a justiça acolheu o pedido autorizando a internação por pelo menos 45 dias. A jovem veio para a Grande Vitória porque não há unidade feminina em Cachoeiro de Itapemirim. Na sexta-feira, a adolescente de 15 anos pegou um machado que estava debaixo da cama e acertou na cabeça do irmão, que estava deitado de bruços no tapete da sala. A criança foi socorrida pelos pais, mas já chegou sem vida ao hospital. A jovem ainda tentou se matar com 2 facadas e se sufocar com uma coberta, mas não conseguiu.
Na delegacia, ela disse que praticou o crime depois de uma discussão com a mãe, porque a acusada não queria retirar uma alface estragada de uma vasilha. Pensa, o crime aconteceu no distrito de Santa Marta, interior de Ibitirama, na região do Caparaó. De acordo com o delegado, ela vai responder por homicídio qualificado. Agora uma cena impressionante de uma vítima de acidente sendo carregada no capô do veículo, logo depois de uma batida. O vídeo foi parar nas redes sociais. Parece brincadeira, mas aconteceu em Guarapari. O autor do acidente seria um major da Polícia Militar. O rapaz envolvido no acidente se segura na antena do veículo. Com a outra mão, usa o celular para registrar a cena. Ô maluco! Tá tentando me matar ele, eu não tô conseguindo descer. Aí, ó. Você pode chamar a polícia pra mim, por favor? De acordo com a ocorrência policial, o motorista do Meriva Prata bateu em outro carro e fugiu do local carregando a vítima por vários metros no capô. O rapaz ficou revoltado porque o autor do acidente não quis parar e, para impedir que ele escapasse, subiu no carro e acabou carregado. Vai me carregar? Então tá bom então. Tem problema algum. O condutor seria um major da PM que atua em Cachoeiro de Itapemirim. Logo depois do fato, ele não foi mais localizado. A vítima acionou a polícia e orientada a registrar um boletim de ocorrência. Nós falamos com o jovem por telefone, mas ele preferiu não dar entrevista. Vai atropelar? Atropela, vai! Atropela! É isso que você quer? Quer atropela? Vai! Chama a polícia, vem, chama a polícia, vem. Chama a polícia, ele me roubou, chama a polícia. Que cena, hein? Que situação, hein? Se envolve em acidente e não para resolver o assunto. Sai carregando uma pessoa em cima do capô, correndo risco de cometer um acidente mais grave ou mesmo causar uma morte. E é claro, o rapaz também se arriscou fazendo esse registro. Olha, estava bem nervoso, né? Bem, a Polícia Militar ainda não confirmou se o motorista era mesmo um major. Caso seja comprovado que ele é um policial militar, a Corregedoria vai apurar o fato, Ingrid. Pai tenta estrangular filhos e depois se mata em Afonso Cláudio. O servidor público de 28 anos foi encontrado morto dentro de casa e os dois filhos de 5 e 8 anos de idade desacordados em um dos quartos. Segundo familiares, o homem estava separado da esposa há 2 semanas e tinha sinais de depressão. Ele tinha buscado as crianças na casa da ex para passar o dia com elas. A mãe dos meninos precisou de atendimento médico ao saber o que tinha acontecido. Os irmãos foram transferidos para o Hospital Infantil de Vitória e os médicos informaram que eles não correm risco de morrer. Eles serão avaliados por pediatras. As crianças estão em estado de choque e choram muito. O nome do servidor público não foi divulgado para preservar os filhos. A semana começa e traz ótimas vagas de emprego. São chances para almoxarife, analista de laboratório, assistente de escritório, auxiliar de estoque, eletricista de manutenção, estoquista, líder de logística, porteiro, recepcionista e secretária. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Olha aí, falando de emprego, agora mais uma notícia boa. Você acompanhou aqui com a gente o drama do seu Jaci. Ele estava desempregado há 4 anos e no desespero andava 1 hora a pé exibindo um cartaz numa esquina do bairro Porto de Cariacica. Pois é, o pedido de socorro deu certo. Depois da reportagem aqui no TN, seu Jaci recebeu uma proposta de emprego. Ele está feliz e já faz planos para o futuro. Reconhecem este moço aí? Não? Vou ajudar vocês a relembrar. Da última vez que estive com o seu Jaci, ele estava desempregado, triste, preocupado e segurando um cartaz. Menos de 1 mês depois, ele está empregado, feliz, empolgado e segurando com muita força a oportunidade que recebeu. Seu Jaci está de volta à portaria. Quanta mudança! Muita mudança. E feliz porque
os patrão que Deus me deu, um patrão muito abençoado. Pelo jeito ela gostou muito do trabalho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela deve ter gostado muito do trabalho. As responsáveis foram estas duas moças aí. Elas viram a reportagem na TV e se sensibilizaram com a história e a proatividade dele. No WhatsApp a gente discutindo quem que a gente ia contratar, se tinha alguém com indicação, né? Peguei alguns currículos. Eu falei com ela, eu vi uma reportagem de um senhor, assim, parece uma pessoa boa. Eu vi essa reportagem também. Então ela foi me mandar uma foto, você e ele com cartaz e com o número dele. Por ser um perfil de uma pessoa mais proativa, a gente sabia que poderia se encaixar no perfil que a gente estava precisando. Na ocasião, até ajudamos o seu Jaci com um cartaz repaginado. Uma pequena ajuda, já que o diferencial dele foi a proatividade. Se valeu a pena a quarentena na rua com o cartaz na mão? Valeu a pena, muito a pena. É aquilo que eu falei, tem que ter fé, coragem e disposição, porque senão não consegue nunca. No Brasil são mais de 13 milhões de desempregados, 270 mil só no Espírito Santo. Um cenário tão adverso que torna a conquista de seu Jaci algo a ser muito comemorado. Comemoração comedida, é verdade, já que é preciso reaprender o serviço. É um pouco de dificuldade, porque 4 anos a gente sem mover com o mesmo trabalho, fica meio difícil. Mas só que a gente vai desenvolvendo, igual o computador mesmo, a gente quis atualizar, porque muitos anos sem mexer com ele, né? Trabalhando sem mexer com computador. Fiz o curso, mas não cheguei a trabalhar com ele. Seu Jaci ficou por mais de 4 anos desempregado, sem sequer um registro na carteira. Por isso, a portaria não é apenas uma oportunidade, mas também um resgate da autoestima e da capacidade produtiva. E agora, ele quer mais. Quer o que, seu Jaci? Pretendo a casa própria agora, porque tem muito tempo que vivo de aluguel. E para dar uma vida melhor à minha família, né? Que até agora não pude dar, porque é motivo do desemprego. Diante de tamanha persistência, é difícil acreditar que ele não consiga. Como é bom ver o seu Jaci assim, né, Ingrid? Feliz. E o melhor, ter participado da conquista dele. A gente deseja o melhor para o senhor, viu? Que com dignidade e honestidade o senhor consiga conquistar tudo o que sonha. É isso aí, George. A gente espera também que a situação melhore para os milhares de brasileiros que estão desempregados. É muito desesperador não ter como sustentar a família. Mais desesperador ainda, você correr atrás de uma oportunidade por anos e não conseguir nada. Então que essa crise passe logo. Olha, uma história absurda. Um homem jogou álcool e colocou fogo na ex-mulher. O agressor não aceitava o fim do relacionamento. A cena de horror aconteceu na frente dos filhos do casal, crianças de 2 e 5 anos de idade. A mulher foi socorrida em estado grave e o ex-marido, que é cadeirante, conseguiu fugir. O crime aconteceu em uma casa no bairro Jardim Tropical, na Serra. Vizinhos contaram que a vítima, uma diarista de 37 anos, deixou os filhos em casa por alguns minutos e foi até a residência de uma outra pessoa para esquentar uma sopa para as crianças. Na casa dela, não há gás de cozinha, já que o ex-marido, o principal suspeito do crime, levou com ele o botijão após a separação. Ao retornar à residência para cuidar dos filhos, a mulher foi surpreendida pelo ex-marido, que a encurralou em uma parte da casa e lançou contra ela álcool e fogo. As crianças de 5 e 2 anos presenciaram o crime. Aí ele pegou a faca e tentou empurrar ela. As meninas pegaram, não tio, não faz isso. Ele pegou a faca e empurrou ela da escada. Aí naquilo que ele empurrou ela da escada, ele pegou, não se conformou, pegou um litro de álcool e tacou nela, né? E pegou e acenteou. A mulher foi tomada pelas chamas rapidamente. Vizinhos tentaram apagar o fogo, como conta a irmã da vítima. A minha filha estava lá e de repente ela pegou, saiu correndo, né? E não teve como socorrer a tia. Aí ela só foi, pegou pelo braço da criança e saiu correndo,
né? Não, vem pra cá, não vai ver sua mãe não, que sua mãe tá pegando fogo. Aí ela gritava, não, minha mãe tá pegando fogo, minha mãe tá pegando fogo. Então eu peguei, elas pegaram e saíram, foi dentro da geladeira, pegaram a garrafa de água gelada e começaram a tacar em cima da minha irmã, né? E minha irmã cheia com fogo exalado nela, né? Diz que a pele dela tá lá na casa dela, no chão da casa dela. Marciane Pereira dos Santos foi socorrida por um dos irmãos e levada ao Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Apesar do relacionamento conturbado com o ex-marido, a irmã da diarista conta que ela nunca representou contra ele na polícia. O principal suspeito do crime é cadeirante e tem 36 anos. Ele desapareceu assim, num vulto. De repente, pegaram ele, né, desceram com ele e sumiram. Nem as meninas não conseguiram ver ele. A gente escuta, vê histórias assim, até difícil comentar esse horror. Como é possível um ser humano agir com tanta crueldade? Na frente dos filhos, colocar fogo na mãe deles. Imagine o desespero dessas crianças vendo o próprio pai num ato tão violento. A cabeça desses filhos assistindo a mãe morrendo queimada na frente deles. É muito cruel. A resposta da polícia precisa ser urgente. Olha, basta dessa história de homem agredir mulher porque não aceita o fim de uma relação. A família da vítima confirmou que o relacionamento era muito conturbado, que a mulher já sofria nas mãos do ex. E ele ainda achava que ela tinha que aguentar tudo isso, toda essa humilhação. Olha, é muita covardia, hein, Ingrid? Nossa, põe covardia nisso, George. Bom, esse homem que colocou fogo na ex-mulher ainda não foi localizado. Ele é cadeirante. Se você tiver qualquer informação, por favor, ligue 181. Faça a sua parte, denuncie. Esse homem precisa pagar pela covardia que cometeu. E olha só, mais uma mulher vítima de agressão. A dona de casa, de 22 anos, foi ferida pelo marido com um golpe de machado no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. A mulher disse que o marido sempre teve um comportamento violento e, com medo, ela nunca denunciou o caso à polícia. Ontem levou socos, chutes e acabou atingida na cabeça com uma machadinha. O marido, um pedreiro de 35 anos, foi preso em flagrante. A vítima foi socorrida pelos vizinhos e levou 10 pontos. O casal estava junto há 8 anos e tem 3 filhos. Todos viram a agressão. Pois é, são histórias chocantes de violência contra a mulher. E o que chama a atenção nos dois casos, as vítimas nunca denunciaram os agressores. E a polícia continua fazendo o mesmo alerta. Procure ajuda, não se cale. O repórter Luciano Rosetti conversa ao vivo com a delegada Cláudia Dematê. É com você, Luciano. Olá, George. Olá, Isabela. Realmente a gente acabou de mostrar casos gravíssimos agora no jornal envolvendo violência contra a mulher. O primeiro deles, como a Tainá mostrou muito bem, a diarista de 37 anos teve o corpo queimado, incendiado pelo ex-marido na frente dos 2 filhos, de 5 e 2 anos. E o segundo caso em Vila Velha envolvendo uma jovem de 22 anos que foi brutalmente agredida pelo marido na frente dos 3 filhos. Como vocês falaram agora há pouco, nós estamos aqui na presença da doutora Cláudia Dematê, ela é chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, né, chefia as delegacias especializadas da mulher aqui na Grande Vitória. E, doutora, são casos graves, mas a nossa produção apurou que, além da gravidade desses casos, as 2 vítimas nunca levaram essa agressão, nunca fizeram denúncias à polícia. Isso também é muito grave, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. A violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, ela sempre existiu na nossa sociedade. Fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal. Só que desde a criação da Lei Maria da Penha, essa violência, que antes ela era silenciosa, ela tem deixado de ser. E os números mostram isso. O número de denúncias cresceram muito. O ano passado foram mais de 14 mil boletins de ocorrência registrados da Grande Vitória. Esse ano já são mais de 8 mil boletins. Só que, Luciano, infelizmente, ainda existem muitas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que sofrem calada.
muitas por vergonha, vergonha da família, dos amigos, dos vizinhos, medo de serem julgadas, questão da dependência econômica, questão do vínculo que possuem de afetividade com esse agressor, possuem filhos, só que a polícia orienta. Essa mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, ela não deve se calar, ela deve denunciar. Agora, a senhora acabou de falar que influências econômicas, né, podem levar a isso, o vínculo afetivo também, mas só que a mulher é importante quebrar essa barreira, porque ela pode correr risco de morrer, igual aconteceu com a diarista na Serra, que teve o corpo incendiado, essa outra mulher em Vila Velha que sofreu golpes de machadinha, agressões também, o marido está preso, devidamente preso, mas só que isso envolve a integridade física da mulher, e os filhos presenciando tudo isso torna tudo ainda mais grave, né? Exatamente. E por isso que nós orientamos. O que acontece, Luciano? A Lei Maria da Penha é muito clara. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é só a violência física, aquela que deixa lesões corporais, marcas aparentes. A lei foi muito clara em dizer, a violência, ela pode ser moral, por meio de xingamentos, de humilhação, configurando os crimes de calúnia, injúria, difamação. Ela pode ser psicológica, por meio de uma ameaça. Então é importante que a mulher denuncia desde a primeira violência sofrida, porque ela denunciando, a Polícia Civil vai poder agir. Existe a Lei Maria da Penha, hoje nós temos mecanismos de proteção para a mulher, como as medidas protetivas, então a polícia vai poder agir, o Judiciário, o Ministério Público, para dar uma proteção para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Por isso que é importante denunciar desde a primeira agressão sofrida. Agora, o que acontece também, né? E quais são os canais de denúncias que a gente pode deixar aqui para o telespectador? De repente tem uma mulher sofrendo agressão em casa, não é isso? Quais são os canais de denúncias que a pessoa vítima deve conectar com a polícia? Olha, nós orientamos você, mulher, que é vítima de violência doméstica e familiar. Não se cale, não tenha medo. A Lei Maria da Penha exatamente veio para proteger você. E a Polícia Civil está para agir e para aplicar a proteção que foi dada pela lei. Então, se você for vítima de violência doméstica familiar, procure a Delegacia da Mulher do município que aconteceu o fato. As denúncias também podem ser feitas por meio do 180, do 181. E outra coisa que é importante falar também, hoje com a Lei Maria da Penha, o agressor ele pode ser preso em flagrante. Então, você mulher que está sofrendo, um vizinho que está vendo alguém, uma mulher vítima de violência, sofrendo aquela violência naquele exato momento, acione a Polícia Militar por meio do 190. Aquele agressor, ele pode ser preso e autuado em flagrante. A violência doméstica e familiar, ela é inaceitável. Então, a Polícia Civil, todos os órgãos de segurança, o Judiciário e o Ministério Público estão para agir e para que esses agressores sejam devidamente punidos. Doutora Cláudia, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua entrevista ao vivo aqui no Tribuna Notícias. Esse é o recado, George e Ingrid, né, dado pela doutora. Quem sofre agressão deve denunciar. Volto com vocês. É isso aí, Luciano. Quem sofre agressão deve denunciar e quem vê uma agressão também deve denunciar, como disse a própria delegada. Esse agressor pode ser preso em flagrante. Então a gente tem que fazer a nossa parte sempre, né, George? Sempre denunciando. Olha, várias famílias ficaram desalojadas depois do desabamento de parte de um prédio em Jardim Carapina, na Serra. O prédio estava em construção. Os escombros atingiram carros. As estruturas de casas vizinhas ficaram comprometidas. Parte da estrutura do prédio de 5 andares desabou. 4 carros estacionados dentro do imóvel foram danificados. O acidente aconteceu na tarde deste domingo e, para desespero do seu Fernandes, os netos dele, assim como outras crianças, estavam brincando na rua. Deu aquele estombo. Aí eu pensei que foi um poste, que um motoqueiro, um carro bateu, né? Eu corri para ver, porque minha neta estava embaixo. Rapaz, eu gritando para cá. Foi horrível. Além das residências aqui da rua Resplendor, outros imóveis que ficam na rua de trás também podem ser afetados caso algo de mais grave aconteça no prédio. Ontem, 7 famílias foram notificadas pela Defesa Civil e não passaram a noite dentro das casas. Hoje pela manhã eles voltaram aqui para dar uma olhada em como estava a situação, mas nada melhorou. Pelo contrário.
Hoje, o número de famílias que não devem permanecer dentro de suas casas subiu para 18. Solicitando aos moradores em torno, são 18 famílias, para poderem sair das suas residências, para que possa ser feita uma perícia técnica mais apurada, que o próprio responsável pela propriedade vai executar ainda hoje. Olha, imagina o susto para esses moradores, hein? Agora é apurar a responsabilidade e as condições desse prédio para não colocar vidas em risco. A gente viu que tinham crianças brincando por perto quando o desabamento aconteceu. Imagina o perigo, hein? Mais triste é saber que famílias tiveram que deixar suas residências às pressas, largar tudo para trás para evitar algo pior. A gente realmente espera que tudo se resolva da melhor forma possível. A Defesa Civil da Serra está acompanhando tudo de perto. Um auxiliar de perfuração foi assassinado com 19 tiros dentro de um bar no bairro Alecrim, em Vila Velha. De acordo com a família, a vítima era dependente de drogas. O vício pode ter motivado o crime. Maxwell Martins da Silva, de 34 anos, estava neste bar, no bairro Alecrim, em Vila Velha, onde acontecia um churrasco. Por volta das 8 horas da noite, o crime aconteceu. Testemunhas relataram à polícia que Maxwell estava jogando sinuca com amigos quando 2 homens armados chegaram no bar. Eles ordenaram que a vítima fosse para o interior do estabelecimento e efetuaram os disparos. A polícia identificou 19 perfurações no corpo da vítima. Os policiais encontraram no bolso de Maxwell um papelote com substância similar à cocaína. Na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, familiares disseram que o auxiliar de perfurações de poços artesianos era dependente químico. O homem deixa 3 filhos, entre eles um bebê de apenas 4 meses. Um usuário de droga, ele tem riscos, né? Qual a família que ficaria feliz de ter uma pessoa envolvida como usuário de droga, né? A gente tem esperança que a pessoa siga o rumo normal da vida dele, né? Ele já tinha passado por um período ruim, né, preso, e ele estava tocando a vida dele normalmente, trabalhando, né, tentando fazer o melhor para a família dele. Pensar que é a realidade de tantas famílias, né? Quando envolve droga, o desfecho é sempre o pior. Fica aí a dor das famílias. Nesse caso aí, 3 filhos, um ainda bebezinho. O caso é investigado, mas ninguém foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo 181 ou pelo site disquedenuncia181.s.gov.br. Motorista de aplicativo é vítima de tentativa de assalto e acaba sofrendo um acidente em Vitória. O rapaz trabalha na área há 2 anos e ontem, ao atender um chamado, ficou desconfiado. Quando chegou no bairro Taboazeiro, acabou cercado por 3 bandidos. Desesperado, ele fugiu e acabou batendo em outro veículo. O carro era de um agente penitenciário. O agente estava armado e conseguiu ajudar a prender os bandidos. A polícia já tinha sido acionada e todos acabaram detidos. Olha, uma história tensa que você acompanha completinha daqui a pouco no Ronda Geral e é coladinho com o TN. Jovem é presa no Mato Grosso do Sul com carga de droga que viria para o Espírito Santo. A mulher de 24 anos foi abordada nesse fim de semana dentro de um ônibus na cidade de Dourados. A Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima e encontrou na mala da jovem 28 tabletes de maconha, pesando cerca de 15 quilos. Ela disse que recebeu para levar a droga para Vila Velha. A suspeita foi autuada por tráfico de drogas. E no sul do estado, um jovem foi preso depois de confessar que vende drogas na UFES em Alegre. A polícia militar fazia um cerco tático em Muniz Freire quando o estudante de agronomia foi abordado. Na mochila dele tinha maconha e um triturador. O universitário disse que parte da droga seria consumida por ele e o restante vendida para amigos da Universidade Federal em Alegre. O detido foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Olha, Ingrid, um ano depois do trágico acidente que provocou a morte de 11 pessoas na BR-101 em Mimoso do Sul, ninguém foi punido. Ontem, parentes e amigos das vítimas fizeram uma caminhada pedindo justiça. Uma manifestação marcada por choro e saudade.
A caminhada foi silenciosa. Nas camisas estavam as fotos das pessoas que morreram na tragédia na BR-101. Nos cartazes, o pedido por justiça. O acidente aconteceu há 1 ano em Mimoso do Sul, no sul do estado. A maioria das vítimas eram integrantes de um grupo de dança folclórica que tinha sede em Domingos Martins. Dona Denira é mãe de Aloísio, que participava do grupo há 10 anos. Ela não consegue segurar a emoção quando fala do filho. Muito querido, muito presente. Muito irmão, né? Muito companheiro, tanto na área rural, né, que ele amava, tanto na área de exercendo a profissão dele de professor, mas sempre do lado da família, sempre dando maior apoio, dando força, ajudando o que podia ajudar, sempre muito presente. Fernanda disse como está difícil superar a perda do irmão. E ela também fala que até agora a justiça não foi feita, porque nenhum dos culpados foi preso. A informação que a gente tem até o momento é que nada foi feito, né? A gente já está completando aí 1 ano dessa grande tragédia e que os imprudentes, né, continuam aí tendo uma vida normal e que 11 famílias foram destruídas, né, por causa do acidente. A saudade, a cada dia que passa, ela aumenta mais, né? A dor que a gente tem no peito é uma dor que sufoca, sim. Foi uma vida que foi tirada de uma hora para outra. A gente conversou com ele no máximo 2 horas antes do acidente. E aí, né, por causa de uma imprudência, acabou em questão de segundos. A caminhada aconteceu aqui em Domingos Martins, região serrana do estado. O ato é uma iniciativa para pedir mais paz no trânsito e segurança nas estradas. Os integrantes do grupo de dança alemã voltavam de uma apresentação em Minas Gerais quando o acidente ocorreu na BR-101. O micro-ônibus que eles estavam foi atingido por placas de granito que se soltaram de uma carreta. Depois disso, o veículo acabou perdendo o controle e atingiu um caminhão. 9 pessoas que faziam parte do grupo morreram no acidente. Dona Maria de Lourdes é mãe do motorista que dirigia o micro-ônibus. Ele também morreu na batida. Ela disse que adquiriu um problema de saúde após a tragédia. Ele falou que ele ia parar de ir nessas viagens que ele fazia extra. Ele falou assim: mãe, eu vou, mas a próxima eu não vou mais, eu vou desistir. E foi, e não voltou mesmo. Através desse acidente, eu desenvolvi esses 2 problemas de coração que eu tô muito sério, só sofrimento. Eu falo para você que eu não tenho alegria mais. Luciene também veio participar da caminhada. Ela é tia de Nandeiara, que foi outra vítima fatal. A ausência dela está sendo sentida de toda a forma. A mãe dela está assim, difícil de superar, entendeu? O pai dela também. Então tá assim, muito complicado, porque você sente a dor e você tem que ajudar eles, você tem que passar força para eles. Recebendo pedidos de ajuda de moradores daqui, né, relacionadas a essa situação, nós decidimos marcar a primeira reunião do AP aqui e tivemos em outubro uma reunião com 24 participantes, né? E a partir daí nós começamos a vir a Domingos Martins todos os meses e prestar assistência não só para os enlutados, mas para os sobreviventes que nos pediram ajuda, além de ajudar o próprio Bergfreund de Campinho, o grupo folclórico, a seguir adiante. Foi muito trágico, muito triste, é uma dor sem tamanho e que aumenta à medida em que não há justiça. O motorista e o dono do caminhão envolvidos na tragédia foram acusados de homicídio, mas respondem o processo em liberdade. O condutor teve a carteira suspensa. Os 2 foram denunciados pelo Ministério Público porque, para o MP, o motorista assumiu o risco de matar, já que não tinha curso para aquele tipo de transporte. E o dono da carreta foi denunciado pela conduta omissiva. O veículo também não tinha a certificação necessária para levar a carga. O processo está em fase de audiências. Olha, 1 ano se passou e agora a luta é para que esse não seja mais um caso de impunidade. Não é, Ingrid? É muito triste falar isso, mas realmente a gente torce para que isso não aconteça. Hoje é segunda-feira, 10 de setembro. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Bandidos se passam por motoboys para roubar celulares nas ruas. Na foto principal, Flu afunda o Botafogo e encosta no G5. 4 prefeituras abrem 142 vagas com salário de até R$ 5.000.
Empresas de ônibus cancelam passe de 1.545 estudantes que emprestaram cartão. 8 mil vagas em curso de graça pela internet. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira, no AT2, do humor para os barracos na TV. Hoje é dia de simulados do Enem e funkeiro MC Catra morre aos 49 anos. Já já o TN volta a falar sobre a violência contra a mulher. Sai daí não, a gente já volta. O TN desse início de semana mais uma vez abordou a violência contra a mulher. Na Serra, uma mãe foi queimada a álcool pelo ex-marido que não aceita o fim do casamento. Os filhos do casal viram todo o sofrimento da mãe, que teve ferimentos graves e segue internada. Em Vila Velha, mais uma mulher vítima de agressão. A dona de casa de 22 anos foi ferida pelo marido com um golpe de machado no bairro Pontal das Garças. O agressor foi preso em flagrante. 2 casos, 2 mulheres reféns da violência que sangra, que fere o corpo e a autoestima. Violência que mexe com a cabeça dos filhos, que ainda crianças convivem diariamente com medo dentro de casa. Mas o que chama a atenção é que nesses 2 casos, as vítimas nunca denunciaram os agressores. O TN ouviu a polícia que faz o alerta: procure ajuda, não se cale. Muitas mulheres não tiveram a chance de buscar uma vida de paz. É isso aí. Seguimos juntos, amigos. Te esperamos amanhã às 11h45. Uma ótima tarde para você. Eu te espero logo mais às 6:55 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. E fique agora com ela, Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau.